pesquisas também serem influenciadas, ok? Então, começando agora o debate, então vou fazer uma explanação dinâmica um pouco diferente do Alessandro, né? Então eu vou focar bem menos na explanação, vou dar mais algumas ideias gerais, vou também fazer um recorte, considerando que é um texto muito grande para ser debatido em 1 hora, e a partir daí eu vou deixar em aberto para que a gente tire as nossas dúvidas, a gente comente as nossas dificuldades, tá bom? Então vamos fazer uma apresentação de no máximo 10 minutos, o restante nós vamos debater. Ok, o capítulo 2 ele tem como título a essência museológica da teoria da generalização, formação de conceitos, aceita na psicologia e nas didáticas tradicionais. Tá? Bem, para começo de conversa, eu acho que foi o que mais foi perguntado é o que é gnoseologia, né? Então, foi a primeira coisa que eu fui procurar na internet para tentar entender o que era. Já havia estudado isso no doutorado, mas confesso que não me recordava. E o termo é complicado, mas é uma ideia relativamente simples, né? Se a gente for olhar a questão etimológica da palavra, vem de gnose de conhecimento e logos de doutrina, teoria. Então, seria uma interpretação do termo, seria um ramo da filosofia que estuda o conhecimento humano, né? Então, ela teria como características que é uma teoria geral do conhecimento e tem como objetivo refletir sobre a origem, essência e limites do conhecimento do ato cognitivo, né, da ação de conhecer. Veja que ele fala de conhecimento de forma geral, não está especificando para o conhecimento científico. E é justamente nesse aspecto que difere um pouco da epistemologia, né? A epistemologia tem como enfoque o estudo do conhecimento científico, e a gnoseologia ela vai ter o estudo do conhecimento como um todo. Então, aqui vão se inserir outros tipos de conhecimentos. Tá? Outros autores fazem a distinção que a epistemologia vai estudar o conhecimento como justificação e verdade, justamente comunga com essa ideia de tratar apenas do conhecimento científico, enquanto a gnoseologia vai estudar os limites do conhecimento e como se dá a cognição. Né? Então, vejo que é um pouco mais amplo. Há também outros autores que comentam que na União Soviética a gnoseologia e a epistemologia eram vistas como sinônimos, né? Assim, então, vejam que não há um consenso da questão dos termos, mas, pelo menos com essa ideia geral que a gente colocou, a gente tem como, pelo menos, entender o título. Bem, o capítulo 2, ele traz 4 seções, né? Eu já traduzi para facilitar para vocês. É a lógica formal tradicional sobre a generalização e o conceito, coincidência da interpretação psicológica e lógica formal da generalização do conceito, a teoria empírica do pensamento como base gnoseológica da psicologia e da lógica formal tradicionais, e sobre a correlação entre a lógica formal tradicional e a contemporânea, né? Vou colocar algumas ideias gerais sobre todos, mas eu vou focar sobretudo nos 3 primeiros, tá? Então, assim, a discussão do texto, os comentários gerais que a gente pode fazer é, primeiro, psicologia e didática, que eles chamam de tradicionais, elas se fundamentam na lógica formal tradicional, né? Então, a gente tem que primeiro entender o contexto que ele coloca, né? Então, quando ele vai falar de tradicional, a gente tem que lembrar que ele não fala o que a gente chama de tradicional hoje. A gente tem que tentar transportar para o contexto dele, né? Isso pode ser um pouco difícil, porque a gente não vivenciou esse contexto e a gente não estudou a história, né? O contexto onde o Davidov desenvolveu as ideias dele. Mas a gente tem que entender que esse tradicional aqui não necessariamente é o mesmo que a gente chama de tradicional aqui. Atualmente, ok? Mas o que ele coloca? Que essa psicologia e essa didática tradicional pode ser, por exemplo, que ele trate aí principalmente do que era difundido no Ocidente, na época, né? Já que a psicologia soviética se desenvolveu de forma em oposição a essa psicologia mais ocidental, então talvez seja o que ele chama de psicologia didática tradicional. Bem, então, psicologia didática se fundamenta na lógica formal, que ele também chama de tradicional, né? Essa lógica formal, ela discute os processos de generalização, abstração e formação de conceitos pelas vias do pensamento empírico, né? Então, se a gente for estudar os textos de Davidov, a gente vai ver várias vezes ele falando de conhecimento, de conceito empírico, conceito teórico, pensamento empírico, pensamento teórico, né? Então, para a gente não antecipar as coisas,
Essa lógica formal tradicional, ele vai discutir, dentro do capítulo, que ela tem como base a formação de conceitos pelas vias do pensamento empírico. Ora, então, se a psicologia e a didática tradicional se fundamentam na lógica, e a lógica discute generalização, abstração e formação de conceitos pelas vias do pensamento empírico, o que é que nós temos como consequência? Os programas e os métodos de ensino baseados nessa psicologia e nessa didática tradicionais, eles tomam como base o pensamento empírico, né? Então, se a gente for ver, passear pelos capítulos, a gente vai ter mais ou menos esse encadeamento, né? Bem, comentando especificamente da seção 4, né, assim, só dando esse comentário geral, já que não vou focar, lá no fim ele vai fazer uma correlação, depois que ele apresenta essa lógica formal, depois que ele apresenta o processo de generalização, de abstração, de formação do conceito dentro dessa lógica formal tradicional, ele vai discutir a correlação entre a lógica formal tradicional e a que ele chama de contemporânea. Aí, novamente, vamos lembrar contemporânea para a época dele, né? Tanto que ele fala que a lógica formal tradicional, a lógica formal contemporânea, ela toma como base a filosofia materialista do materialismo dialético e a lógica dialética, né? Então, é contemporâneo para a época dele, né? Talvez o que a gente chamaria hoje de lógica formal contemporânea não fosse a mesma coisa, tá? E a ideia geral que ele vem discutir é que o objeto da lógica formal tradicional, a lógica dialética, ele consegue englobar, né? A diferença o objeto de estudo vamos dizer assim, a lógica dialética ela vai aglutinar o objeto de estudo da lógica formal, só que o tratamento que é dado de outra forma, né? Então, ele vai fazer essa discussão, não pormenorizando muito a questão de como seria esse tratamento, mas ele vai mais apontar o problema. Talvez nos capítulos seguintes ele vai fazer essa discussão mais aprofundada, falando sobre pensamento teórico, falando sobre essa lógica dialética, tá? Então, feito esses comentários gerais, eu quis destacar os 3 elementos que são mais discutidos dentro do texto, né? Que é a generalização, a abstração e o conceito enquanto elementos da atividade mental humana, tá? Então, se a gente for pensar, esses três elementos, sobretudo os 2 inferiores, generalização e abstração, há um processo dialético entre as duas, uma vai ser o produto da outra, e essa relação dialética é o que vai constituir o que nós chamamos de conceito. Então, se a gente for primeiro pensar na generalização, quando a gente fala em generalizar, a gente está fazendo tanto um processo, a gente está falando tanto de um processo quanto de um produto. Nós estamos falando da busca por características invariantes, né, de uma classe de objetos. Então, esse processo de buscar, você tem uma classe de objetos, quando você busca essas características essenciais dele, e a partir dessa busca, né, dessa busca e dessa seleção, você utiliza essas características para identificar, né, se um objeto faz parte ou não dela, então aí você tem um processo de generalização. Quando você consegue fazer esse destaque das características, ou seja, quando você consegue desprender o objeto, você consegue entender a característica sem necessitar do objeto, então ocorre aí um processo de abstração, que seria esse distanciamento especial do geral, sua separação e confronto com o particular. Um elemento importante que ocorre na abstração é que a gente abstrai, sobretudo, pela palavra. Então, quando eu uso a língua portuguesa para escrever a palavra cadeira, independente se a gente tem conceitos, a nossa experiência ou os conceitos que a gente tem sobre o entendimento que nós temos sobre cadeira, ele pode ser acionado a partir da pronúncia dessa palavra. As representações mentais que nós temos, o conceito, vamos dizer assim, se você tem um conceito formado sobre o que é uma cadeira. Então, veja, a abstração ela permite esse distanciamento, mas também permite, a partir dessa ideia que está distanciada, você, vamos dizer assim, acionar as suas representações, os seus entendimentos sobre o que é aquele conceito, tá? Então, veja, esse processo de generalização e de abstração vai levar ao que nós chamamos de conceito. E o conceito seria esse conjunto de características essenciais de uma classe convertida, né, expressa em significado pela palavra.
E aqui aparece de novo o termo palavra, e se a gente for remeter a Vygotsky, ele dá uma importância muito grande à palavra, né? Porque a palavra, vamos dizer assim, vai ser um objeto muito importante de estudo, tanto do pensamento quanto da linguagem. Vamos dizer assim, é o que vai integrar essas duas coisas. Quando nós temos aí a formação do pensamento verbal, né? Quando a gente tem a constituição da linguagem, é que nós vamos ter uma forma de pensamento superior que vai nos possibilitar, dentre outras coisas, o aprimoramento das funções psicológicas superiores. Tá? Então, veja que há uma relação aí entre esses três elementos. Né? Bem, especificamente, como a gente está falando de generalização e de abstração, como a via para a formação desse conceito, eu destaquei um pouco de conceito. Né? Então, o conceito ele vai ter, dentre os seus elementos constituintes, nós vamos ter conteúdo, que aí seriam aí essas características, né? Característica 1, característica 2, característica N, como eu coloquei, interligadas ou de forma conjuntiva ou de forma disjuntiva, ou um conceito ele pode ter característica 1 e característica 2 e característica 3 e característica N, ou ele pode ser interligado pelo ou a combinação dos dois. O que eu quero dizer é, se está interligado pelo I, todas essas características têm que ser satisfeitas para que um objeto faça parte dessa classe que o conceito representa. Se for pelo ou, basta que uma delas seja suficiente para que o objeto faça parte dessa classe que o conceito representa. Tá? Quando a gente vai falar da extensão do conceito, então o conteúdo diz respeito a essas características. Em relação à extensão do conceito, a gente está falando, né, nos termos galperianos, dos limites de generalização. Né? Então, é bem mais nós estamos bem mais familiarizados com essa questão dos limites de generalização. E eu coloquei alguns comentários que até um deles transcende um pouco o texto. Né? O Davidov ele comenta o primeiro, mas o segundo eu não identifiquei. Mas o primeiro comentário seria que nem todo conceito é facilmente definido. Né? Então, se formos pensar aí, por exemplo, no conceito de o que é Deus, o que é vida, o que é, entre outras coisas, talvez em função da experiência da pessoa, em função de qual tipo de conhecimento ela está acionando, se é o conhecimento filosófico, teológico, científico, senso comum, esse conceito ele seria dado de forma diferente. Ainda que adotássemos apenas o conhecimento científico, a depender da área do conhecimento, nem todo conceito destaca as mesmas características essenciais. Então, se nós fôssemos conceituar, por exemplo, democracia, se nós pegarmos diversos autores que tratam de democracia, é possível que eles não destaquem as mesmas características consideradas essenciais para que um regime seja considerado uma democracia. Tá? Então, nós temos esses dois elementos aí que são importantes, dentre outros, né, sobre o conceito. Bem, Davidov ele vai falar também, nessas sessões que eu destaquei, nas três primeiras, sobre a formação do conceito na perspectiva da lógica formal tradicional. Né? Então, segue mais ou menos esse processo. Você tem uma classe de objetos, então você vai tentar agrupar, vai tentar classificar, vai comparando, para que você destaque as características que são comuns a esses objetos e também essenciais. Né? Não basta... uma das críticas que ele faz é justamente, às vezes, dentro da lógica formal tradicional, não há uma distinção, vamos dizer assim, não há não se dá tanta importância, assim, não se dá mais importância àquela característica que é essencial e comum e a característica que é apenas comum. Né? Então, você pode ter uma característica que é muito comum na classe, mas ela não é essencial. Né? Aquela ideia do necessário e do suficiente. Tá? Então, veja, essa classe de objetos, por meio de um processo de classificação, comparação e agrupamento, nós vamos chegar às características comuns e essenciais. Né? Então, a partir dessas características comuns e essenciais, nós chegamos ao entendimento de conceito. Né? Qual é a crítica que Davidov faz, dentre outros aspectos, que a gente pode destacar? É que a classificação, quer dizer, a comparação, o agrupamento, a classificação e a comparação, né, esses elementos, eles são necessários, mas eles não são suficientes para que você construa um conceito.
né? Só adiantando um pouquinho aqui, deixa eu ver. Aqui, não, é aqui mesmo. Quando a gente vou voltar mesmo. Quando a gente vai, se a gente for depender dos aspectos da percepção, por exemplo, e das representações que a pessoa tem, por exemplo, eu tenho aqui uma classe de objetos, né? E a partir dessa classe de objetos que os meus sentidos, né, que a minha percepção está captando, eu agrupo eles, eu vou tentar compará-los e criar classificações e destacar, né, as características comuns e essenciais. Mas há um problema aí, porque isso a gente está fazendo um processo indutivo. Primeiro, a gente tem um número limitado de objetos. Então, talvez esse número limitado de objetos não seja suficiente para que eu destaque as características consideradas essenciais. Posso destacar muitas características comuns pela classe que eu tenho. É como se eu pegasse 10 alunos e quisesse, a partir desses 10, concluir coisas para todos os alunos do Brasil. Isso, claro, sem considerar as questões de amostragem, né, a questão científica. Então, assim, pegar 10 alunos do nada, né? Então, veja, agrupar, classificar e comparar é necessário, mas não é suficiente para que você crie o conceito. Por quê? A diversidade de objetos pode estar limitada, né? Se vocês observarem, isso é um processo muito comum usado no conhecimento popular, no senso comum, né? A partir da sua experiência, você tem experiência com A, com B, com C, você conclui que sempre vai ser A, B e C, né? Não pode ter um D, não pode ter um E, a partir do número limitado que você tem, tá? Então, uma das críticas que Davidão vai fazer sobre esse processo de formação do conceito. Complementando isso, ele discute um esquema, esse esquema formativo do conceito, também na perspectiva da lógica formal tradicional. E esse esquema parte da percepção, passando pela representação e depois para o conceito. Então, veja que a gente está partindo do específico para o geral. Está partindo da percepção, que advém, entre outras coisas, dos sentidos, né, do indivíduo. A partir dessa percepção, desse contato, né, dessa vivência, você vai ter a formação de representações, você vai ter aqui um número de representações que o sujeito vai ter sobre aquilo que ele está tentando conceituar, e a partir dessas representações é que você vai se construir o conceito. Então, ele faz uma crítica em relação também a isso, transpondo um pouco o capítulo. Se vocês derem uma olhada na apresentação do texto, ele vai falar que a tese dele, na verdade, é o inverso. Ele vai dizer que esse processo, percepção, representação, conceito, isto é, partir do específico para o geral, por meio do processo indutivo, vai formar o pensamento empírico. Só que a tese davidoviana é justamente que se forme não o pensamento empírico, mas o pensamento teórico. Ou seja, a seta teria que estar ao contrário, teria que ser do geral para o específico, né? Por quê? Porque a nossa percepção é limitada. Veja, o processo de abstração que está inerente à formação do conceito, ele nos permite explicar uma coisa, entender uma coisa sem a gente nunca ter visto essa coisa. Então, a gente pode, sei lá, saber uma definição de um bicho, de um animal, e a gente nunca ter visto ele, nunca ter tido contato nem com a foto dele, mas só pela definição, só pelo conceito que se forma, pelas características essenciais que estão destacadas dentro da definição, nós podemos explicar, nós podemos entender essa ideia desse animal. Claro, a representação, né, a imagem, o contato com o animal enriqueceria, né, vamos dizer assim, a estrutura mental, de fato. Mas a abstração nos permite trabalhar por meio da palavra, né, sem que a gente nunca tenha tido contato com o objeto. Tá? Então, justamente essa crítica que ele faz, essa apresentação desse esquema do específico para o geral, que isso é o que, vamos dizer assim, a base do pensamento empírico, que é um pensamento que está totalmente, vamos dizer assim, balizado na questão do sensorial concreto, né? E só que Davidov ele vem fazer uma crítica a isso e vem discutir, na verdade, não. A educação, né, escolar, ela tem como enfoque o pensamento teórico. Ou seja, a gente fazer essa perspectiva do geral para o específico.
Então, é bem provável que ele vai discutir melhor isso em outros capítulos, porque esse foi mais com esse enfoque de fazer essa discussão, um pouco de crítica à lógica formal tradicional. Bem, se nós formos observar essas ideias, né, esses pequenos pontos que eu coloquei sobre o que é pensamento empírico, sobre o que é pensamento teórico, né, ele vai também discutir em algum momento o estado do conhecimento, né? E ele diz que um estado inicial do conhecimento seria justamente esse, balizado nas sensações, nas percepções e nas representações. Contudo, o estado que seria mais apropriado, vamos dizer assim, seria esse racional, que nós estamos balizando os conhecimentos por meio dos conceitos, do juízo e das deduções. A partir disso, eu faço uma correlação entre esse estado inicial, associando muito mais a questão do pensamento empírico, e do racional, muito mais associado ao pensamento teórico. Ok? Bem, então era essa a minha explanação e eu queria passar para discussão, né? Então, qual é a minha sugestão